Olha, falando agora de política nacional, olha essa, a deputada federal Natália Bonavides conseguiu repercussão nacional hoje ao acusar o governo Bolsonaro de assassino e dizer que ele politiza a condição de saúde que enfrenta. A declaração foi dada em entrevista a um canal no YouTube, Diário do Centro do Mundo, um canal do YouTube reconhecidamente de esquerda, e a nossa produção separou um trecho da fala da deputada. Vamos assistir em áudio e vídeo. Mais de um ano para conseguir aprovar esse projeto. Foi um projeto que eu protocolei lá no início da pandemia e que, inclusive, eu esperava muito que a essa altura ele sequer fosse mais necessário, né? Imagina, julho de 2021, a gente achava que já ia ter passado por esse momento tão duro, né? Mas não é o que acontece, exatamente porque a gente tem um governo que é assassino, que realmente tem cometido assassinato em massa, tem empurrado o nosso povo para o abismo, e que só agora a gente está vendo os resultados da vacinação refletirem uma maior baixa dos índices da pandemia, coisa que era para ter acontecido muitos meses atrás, se o governo Bolsonaro não tivesse optado por tentar negociar propina às custas da vida do povo, em vez de comprar as vacinas e garantir a imunização. Oh, meu Deus do céu. Natália. Olha só, antes do comentário de Gustavo e de Dinarte Assunção, acerca dessa condição do presidente da República, que vários políticos, várias entidades públicas, várias pessoas estão se manifestando, a Bia Leão trouxe para a gente aqui um monte de manchetes, de opiniões de jornalistas e veículos de comunicação acerca da condição de Bolsonaro. Fala aí, Gustavo. Olha, Natália, ela sabe que aqui morreram 900 pessoas numa fila sem UTI, 20% das mortes aqui do estado do Rio Grande do Norte. Eu não sei se Natália sabe. Natália chama Jair Bolsonaro de como genocida, tudo, politizando. O cara tá lascado, o cara tá com a sonda nasal, o cara tirou 1 litro de líquido do abdômen, o cara vai ser aberto pela 4ª vez, não tem previsão de alta, e ela acha que o cara tá politizando. Obviamente, não, ele não vai ser aberto, não. Por enquanto está descartada a possibilidade de cirurgia. Porque estão tentando, de todas as formas. Mas eu conversei com várias pessoas aí que trabalham nessa parte gastro, cirurgiões e gente mais. Meu amigo Valtécio manda até metro grande. Fala aí, Dinarte. Mas deixa eu só falar um minuto. Sim, aí você falar o que mais? Não, vou falar da questão de Bolsonaro, que é grave a situação dele. Ele já foi mexido no intestino dele algumas vezes. E aí tudo passa a ser muito complicado. E ele pode evoluir a qualquer momento por uma infecção generalizada, porque é uma área que tem merda. O intestino da gente tem muita merda. Tem gente que tem na cabeça, igual a camarão, mas das pessoas normais tem no intestino. E aí é uma situação complicadíssima. A situação de Bolsonaro, ele está lutando, por enquanto, pessoal, pela vida, viu? Não ache que é outra coisa, não. Pronto, agora eu acabei. Pronto, Dinarte. Eu vou pedir que você, por favor, emende logo as mensagens. Ah, tá. Não, as mensagens, tá bom. Eu vou falar aqui com o seguinte. A Folha de São Paulo também destacou e afirma que o presidente Jair Bolsonaro está politizando a sua doença, né, no caso. E aí ela colocou, a manchete da Folha é o seguinte: Bolsonaro usa internação para ressuscitar a figura de mártir contra Lula, né? Outro caso foi do Ricardo Kertzmann, um colunista da Isto É, que ele assumiu sim que está ironizando a internação de Bolsonaro. Na sua coluna da revista Isto É, ele colocou: ai gente, tô soluçando, e que coisa de maricas, pô. Aí ele colocou embaixo assim, ó: sim, estou com muito prazer debochando da doença do Jair 1000% Bolsonaro, o verdugo do Planalto. Notem, debochar é diferente de desejar. Não desejo dor nem morte para ninguém, ainda que às vezes fique feliz com apertos e as tristezas de quem não merece nada melhor. O devoto da cloroquina há 1 ano e meio debocha da morte e do luto de milhões de brasileiros. Pior, sorri quando uma vacina não funciona. Ironiza quando a Covid tem alta e chega ao cúmulo
da desumanidade ao imitar jocosamente pessoas que morrem sufocadas. Pode falar. Aí está. Eu vou começar pela essa mensagem dos jornalistas, porque todas as vezes... Deixa eu tirar aqui meu fone que fica melhor. Todas as vezes que há algum tipo de polêmica desse tipo, a polarização acontece nesse sentido. E aí, eu preciso explicar para vocês uma coisa, do ponto de vista de comunicação. Bolsonaro insulta a imprensa e insulta inclusive pessoalmente, jornalistas, e fica bem com isso, com o grupo dele, os apoiadores dele. Rende like. Detonar a imprensa é uma das coisas que mais rendem likes. Quer ter like? Vá para o Twitter, vá para o Instagram, faça uma live, detone a imprensa. Você vai conseguir joinha assim num instante. É fácil. E ele fica bem na fita com os seguidores dele. Aí do outro lado, os jornalistas vão e quando tem uma oportunidade, saem do campo da crítica e vão para esse terreno pantanoso. Com quem eles ficam bem? Com a audiência que consome eles. Está todo mundo falando aí para suas bolhas. Eu não estou vendo, do ponto de vista de comunicação, nenhum fenômeno atípico acontecer. Vou pegar a matéria da Folha de São Paulo. O presidente está politizando? Enio, ele está politizando. Os dois lados politizam, um na hora em que faz troça, e o presidente na hora que posta uma foto. Porque assim, não faz sentido para mim uma pessoa decretar sigilo de 100 anos no cartão de vacina, alegando privacidade, e postar uma foto em cima de um leito sem camisa, com o negócio... Não faz sentido. Ou é sigilo em tudo com relação à saúde, ou não é em nada. Escolher um e Isso, outro não. Para você, na sua leitura, esses soluços, essa internação não, é real. E essa necessidade foi uma coisa pensada, planejada ou não? Tá. Não. A crise que ele está passando existe. Sim, é real. Certo. A exposição que ele decidiu fazer dela a exposição é política. é política. E aí ele, mais uma vez, ele usa isso. Isso é recebido muito bem na base dele, porque reativa as coisas. Lembre-se que eu estive aqui passando por isso. Enquanto, do outro lado, as pessoas usam esses episódios também para alimentar as bolhas dela, para fazer a troça, para tripudiar, para... Olha, eu não vejo uso político de jeito nenhum, apesar que tudo é político, mas eu não vejo a comparação do cartão de vacina, da privacidade do cartão de vacina com a privacidade do leito do hospital. E eu vou explicar por quê. Essa questão do cartão de vacina é muito mais uma birra em relação a se criou... Foi parar no STF, questão de exame de Bolsonaro, coisas que nunca se fez. Por exemplo, a governadora Fátima Bezerra passou uma semana aqui afastada, ela disse que não teve Covid, e não teve. E eu não duvido disso. Alguém cogitou aqui no Rio Grande do Norte pedir o exame de Fátima Bezerra? Alguém cogitou entrar na justiça para saber o que foi que o médico diagnosticou? Então o Bolsonaro, quando diz isso, que olha, eu não vai ser 100 anos, decretou, é uma birra em relação a tudo isso. Em relação à foto, eu acho que ele demonstra transparência. É muito importante para saber, porque o próprio filho dele diz, olha, papai foi entubado. Pô, quando a gente pensa em entubado, a gente já vai... Mas você não acha também, isso aí vale também para a Dinarte e para os nossos ouvintes, quando um presidente da República, ele é internado, ele vai se submeter a algum tipo de procedimento ou cirurgia, as fotos dele convalescendo ou não, repercutem de toda maneira, né? Você lembra do Tancredo Neves? Mas você falou mais especificamente das fotos saídas dos filhos, do entorno de Bolsonaro. Eu sou da tese que saúde pública, saúde de dirigente público é assunto público, não é assunto privado. Que ele não tem direito de omitir o estado de saúde, não é isso que ele está fazendo, que fique claro. Mas eu estou apontando que ele fez duas condutas. Em uma primeira, e nas duas, houve um uso político de um Tiveram fato. algumas fotos, foram ele mesmo que tirou, né?
Sim, foram tá. fotos. E eu acho super certo, porque a gente teve a questão de Tancredo Neves, onde no processo de redemocratização... Naquela época tinha celular? Não, mas Não. tinha fotógrafo oficial. Não, eu sei. Sim, não Eu tinha. estou falando só para fazer um contraponto. Não, Na não época tinha. do Tancredo não Tancredo tinha. não, Não mas tinha. foi Itamar? Não, foi Tancredo. Não, mas Itamar foi o primeiro que foi eleito Foi com o Collor, né? em colo. Inclusive, Itamar precisou ser mantido só ali respirando, aí quando na sequência... Itamar? Itamar, eu acho que não. Não, Itamar não. É Tancredo. Tancredo Neves. O primeiro eleito, gente. Não, o Tancredo foi eleito pelo colégio eleitoral. O primeiro eleito foi Collor. Foi. O primeiro eleito. Quem depois- assumiu? Tancredo morreu, quem assumiu foi Foi Sarney. Sarney. Isso. Foi Tancredo, que foi mantido vivo ali. Pois Isso, e aí o isso. Bolsonaro quebra justamente esse estigma. Olha, eu tô ali. Porque quando o Flávio Bolsonaro ontem disse, olha, papai foi entubado. Papai precisou ser entubado. Aí foi entubado para tirar o líquido. Então, naquele momento ali, como a gente é entubado para fazer uma cirurgia. Qualquer pessoa vai, anestesia geral, pá, entuba o sujeito. Acaba respirando artificialmente. Mas ficou uma comoção. Vixe Maria, eu liguei para a Roma de médico, o que é que está acontecendo, inclusive o Rio que está dizendo aqui, Gustavo, você não está roncando, você está soluçando. Eu já fiquei preocupado, já estou com medo aqui de ter um troço Olha, ainda... Mas deixa eu ainda ir lá em Natália. Natália Bonavides deu uma entrevista lá, e aí eu vou... Quais são as palavras? Eu não consigo, porque assim, eu não tenho uma palavra para classificar algumas coisas, né? Alguns veículos que existem. Eu acho que o DCM, o Diário do Centro do Mundo, é um veículo, eu não sei nem se posso chamar de veículo, e tem isso na esquerda e tem isso na direita. O que o DCM faz é nojento. Eu não gosto do estilo que ele adota. É um blog que é conhecido pelo expediente a que recorre. Uma coisa, na minha opinião, é você ter lado, outra coisa são os expedientes sujos, que alguns blogs e portais se prestam. O DCM é um desses portais. E a deputada Natália Bonavides, ela ajustou, inclusive, a linguagem dela, lá, ao veículo onde ela estava dando uma live, o que seria completamente... Eu estranharia se ela fosse dar uma entrevista, por exemplo, ao Terra Brasil Notícias, sei lá se o nome é esse, um blog aqui, que é uma espécie de DCM ao contrário, na minha opinião. Esses políticos escolhem esses veículos onde eles vão poder falar o que querem, do jeito que querem, sem ser contraditados. No lugar dela, eu teria feito a mesma coisa, iria dar entrevista. Eu tenho muito orgulho. Olha só, eu queria até aproveitar aqui que Dinarte Assunção está falando da deputada Natália Bonavides, e quando ela chama o governo de Bolsonaro governo assassino, genocida, eu não vi a Natália Bonavides se pronunciar sobre as manifestações de Cuba. Você não vai ver. Hoje já são 317 pessoas desaparecidas. 317 pessoas desaparecidas, todos jovens, na faixa do máximo de 35 anos, que estão sumidas, desapareceram, pura e simplesmente. Talvez alguns dos nossos ouvintes não estejam sabendo que essas pessoas estão desaparecidas, ou que sumiram com essas pessoas, porque a internet na ilha caiu, está inoperante. Mas... as informações as notícias chegam, são 317 pessoas desaparecidas. E aí ela também não se pronuncia com relação a esse governo, que para eles não é uma ditadura, né? Tem que deixar isso muito claro. Para o PT, para o PSOL, para o PSTU, para o PCdoB, o governo de Cuba é um governo democrático. A Natália chegou num ponto muito alto. É verdade. Ela vai já se aposentar da política. Infelizmente, ela não agrada nem a governadora Fátima Bezerra. Você disse que você já falou sobre Natália? Então deixa eu terminar aqui, só para... Que é isso? Cuba é uma democracia. É verdade. O que me espanta em Cuba, só para concluir, é que o argumento que utilizam de Cuba... Gente, o argumento de Cuba é mais vencido do que os boletos da minha Royal Prestige, que já venceu faz tempo. O que é Royal Prestige? É umas panelas que eu tenho.
sabe? Dizer culpar o embargo americano. E o embargo. Aquelas panelas vermelhas? O embargo. Com... Não. Real Prestígio é Real Prestígio, é papai, estrutura. E aí esse povo fica culpando o embargo. Tá, vamos fazer o seguinte. O embargo americano é o culpado pelo mal que acontece em Cuba. Dito isto, o que você acha de transformar Cuba em um regime democrático? Aí é assim, ó. Não, isso é um assunto interno. Isso é um assunto que Cuba deve resolver. Isso é um assunto da soberania. Que soberania popular que há em Cuba, gente, pelo amor de Deus. Olha, como devia fazer um embargo contra os Estados Unidos. Não é tão bom o comunismo. É só fazer um embargo contra os Estados Unidos que quebra os Estados Unidos. Lógico que não, né, pessoal? Olha só, lógico que não. Só para a gente finalizar esse assunto aqui, com relação à opinião dos jornalistas com relação à doença do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Eu separei aqui um Twitter da Bárbara Gância, colunista da Folha de São Paulo. Você viu esse Twitter? Não. Então eu vou ler para você e aproveitar e ler para Gustavo Negreiros, para os ouvintes, para Silvinho, para todo mundo. Ela postou o seguinte. Ontem ela postou. Ontem não, hoje? Acho que foi hoje que ela postou. Não, foi ontem. Às 17 horas de hoje, Bárbara Gância, colunista da Folha de São Paulo, jornalista. Às 17 horas de hoje, darei início a mais uma novena, com reza de 3 terços diários, para que Deus defina de forma inequívoca os destinos de Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, levando-os desta para pior. Junte-se a nós, fiéis. O amor de Cristo nos une pela justiça divina. Olha do bem, olha do bem. Aí ela bota uma carinha irônica. Caramba, frustrada. Às vezes eu fico me perguntando. Mas, gente, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo. O que é que vocês esperam? A reação vai ser essa. O presidente da República deu entrevista dizendo que esperava que então o presidente Dilma tivesse um câncer, infartasse e morresse. Ele plantou, ele está semeando reações que para ele são boas. Olha só, como assim, Dinácio? Para Bolsonaro, isso aí é ótimo. A Bárbara Gância não faz ideia de que está fazendo o jogo de Bolsonaro. Aí para a rede social, destilar o ódio dela. Porque aí a turma do Bolsonaro, a bolha dele, que é uma base bem ampla, vai poder dizer, olha só, o presidente sendo vilipendiado. E outra, estica ainda mais essa bendita corda, esse cabo de guerra, estica ainda mais. E para Bolsonaro isso não é ótimo, isso é excelente.